Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, deixa eu me apresentar aí. Meu nome é Anderson. Eu vou ser o tutor acompanhar vocês nesse curso de encanador industrial, certo? Bom, pessoal, então contem comigo aí. A monitora Angélica, eu creio que já deu uma aula para vocês aí falando um pouco da plataforma. Eu vou dar um apanhado geral aqui. Vou também falar um pouco aqui da matéria e falar para vocês o que consiste a nossa atividade. Eu vou falar da estruturação do curso, pessoal. Vocês já viram um cronograma, é um curso relativamente aí rápido. A gente tem aí 4 unidades curriculares, né? Então, a gente inicia, aliás, 5, né? A gente inicia essa com Fundamentos de Comunicação e Informática. Depois a gente vai para Fundamentos Físicos e Matemáticas aplicadas à caldeiraria. Aí vocês vão pensar, bom, mas a caldeiraria aqui é fundamento, pessoal. Esses dois primeiros a gente chama de disciplina, mas aqui a gente chama de unidade curricular, é o módulo básico. Então, é aquilo ali, o fundamento mesmo, a parte, vamos dizer assim, mais teórica. Geralmente é o que o pessoal menos gosta, porque não é tão prático igual o outro módulo. Ia ficar uma coisa mais, mas não de que ele seja descontextualizado de forma alguma. A gente sempre traz algo contextualizado para a realidade de trabalho aí, né, de todos. Depois a gente passa por introdução a processo também de caldeiraria, depois instalação de tubulações industriais, depois a manutenção de tubulações industriais, né, que é a parte aí mais mão na massa da área de vocês, né? Então, depois aí o modo específico é introdução ao processo de caldeiraria, instalação de tubulações e manutenção de tubulações. Bom, por que que tem caldeiraria? Caldeiraria, pessoal, não deixa de ter tubulação. É uma tubulação, só que ela é sob pressão. A gente sabe que é vapor, né? Principalmente vapor ali a alta pressão, né? Então é uma tubulação que está sujeita a uma pressão bem maior do que uma tubulação, né? Uma tubulação aí mais ah, convencional, por exemplo, um sistema de bombeamento simples aí, por exemplo, de água e efluentes, né? Dando um exemplo aí bem simplório. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E antes de nada, pessoal, contem comigo para tirar dúvidas. Na primeira semana, que começou dia 2, eu não consegui o contato aí. A monitora Angélica me colocou no grupo, então ali eu consigo falar com vocês, mandar os avisos, faço aquele alerta para quem está pendência em alguma nota, alguma atividade. Contem comigo aí, pessoal. Tem meu contato, quiserem, né, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, pode falar no privado. Se quiser falar no grupo, se não quiser, pode ser no privado lá, né? Não sinto vontade para falar no frente, todo mundo pode me chamar lá, respondo vocês prontamente aí. Bom, Anderson, pessoal, pode falar, Josmar. qual é o melhor horário para falar contigo? Josmar, pode falar qual é o horário que você for tranquilo aí. Eu geralmente é porque meu horário lá vai entre 8 às 5 de segunda a sexta, depois das 13 às 22, mas pode mandar qualquer horário lá no WhatsApp. Eu respondo. Se dependendo do horário, não vou conseguir te responder prontamente, mas eu vou te responder. É, Mas Ok. pode, qualquer horário aí que você também quiser mandar uma mensagem, pode mandar, sem problema nenhum, sem restrição aí. Eu respondo vocês É, prontamente. Só faz uma identificação, fala, eu sou da turma tal, que eu já tenho muitos contatos ali, já fica mais difícil de eu conseguir identificar. Quando eu tenho que perguntar quem é você, né? Fala, eu sou o aluno tal, da turma tal. Vocês são do Rio Grande do Norte, né? isso. Não, é só identificar qual eu sou do curso de encanador industrial, do Rio Grande do Norte. A minha dúvida é essa, aí a gente tira a dúvida, já passa alguma coisa, alguma orientação, só, certo? E sem problema nenhum. Vou mostrar aqui, pessoal. Eu sei que a Angélica já mostrou da plataforma, vou mostrar uma outra forma mais técnica aí. Então, quando vocês acessam, pessoal, esse meu perfil aqui, eu estou como professor, mas vocês, enquanto aluno, como vocês enxergam? Vou colocar aqui como se eu fosse um aluno, só para ver como é. Então, como aluno, vocês enxergam dessa forma a plataforma. Então, vocês acessam lá, né, ad.senai.br, é o CPF. A Angélica coloca uma senha padrão. Caso queiram utilizar essa senha, não tem problema. O recomendável é fazer a mudança de senha, depois vocês podem fazer a mudança. Eu quero mudar a senha. Pode vir aqui, ó.
Você clica aqui, ó, onde tem sua foto de perfil, vem aqui, preferências. Aí preferência só vem aqui, ó, mudar a senha. Você vem aqui e muda a senha, tá vendo? Tem a senha atual, você coloca a nova e repete ela. Pronto, é só fazer isso. Aí você tem uma nova senha, no que você deslogar, você tem ela de novo aí. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então aqui, pessoal, tem o curso. Então ele é vamos dizer assim, ele é como se fosse uma tela mesmo, né, que você vai rolando. O celular ele fica mais intuitivo. Então aqui, pessoal, vou dar uma passada nas abas. Então aqui tem um cabeçalho que fala do qual que é qual que é a unidade de vocês, no caso aqui a Centro de Educação e Tecnologia Flávio José Cavalcante de Azevedo, né? O nome do curso e a unidade curricular. Então, são bem rápidos, vocês estão vendo, né? Começou o dia 2, vai até o dia 9. Não se preocupe aqui, pessoal, essa avaliação final ela é bem tranquila. É um AUC bem fácil de fazer. Aí as aulas aí, pessoal, sempre vai ser das 15 às 16. Infelizmente, não consigo ministrar essas aulas à noite. Então, vai ser esses horários mesmo da terça das 15 às 16, certo? E o link, pessoal, eu sempre mudo de cada UC. Então, na próxima unidade curricular, por exemplo, esse link aqui vai ser outro. Eu vou passar esse mesmo link aqui, ó, que vocês entraram agora, é o que eu coloquei lá no grupo. É exatamente o mesmo. Aí, assim que mudar a unidade curricular, eu coloco um outro link, um novo link aí para vocês. Bom, aí aqui, pessoal, a gente tem essas abas. Então, aqui é uns avisos, né? Caso for necessário passar um aviso, mas geralmente ou eu ou a monitora, né, Angélica, ela passa os avisos lá pelo WhatsApp, coisa mais fácil, fica mais direto. Tem essa aba de comunicação. Então, uma das comunicações que a gente tem além do WhatsApp é aqui pela plataforma. Então aqui tem um Ford apresentação, quiser se apresentar, igual tem muitos aqui, ó, fique à vontade, pessoal. Então pode se apresentar para cada um se conhecendo, né? Talvez muitos aí já até trabalham juntos, né? Um conhece já mais próximo. É uma forma de comunidade mesmo, se conhecer, como uma espécie de uma sala de aula mesmo, né? Que a gente vai se conhecendo. Dúvida de conteúdo, pessoal. Tem dúvida de conteúdo? Tem duas formas que você pode mandar. Bom, aqui está falando a tutora Thais, a Thais é da área de alimentos, que a gente perdeu numa sala similar, bom, a dúvida é comigo. Mandou a dúvida, ó, eu acho que eu já até falei aqui, tá vendo? Eu até deixei meu contato aí. Quer mandar uma dúvida, pessoal? Pode mandar por aqui. Essa dúvida, ela fica exposta, é um fórum público. Não, eu quero mandar uma mensagem mais privativa, né? Então, o que que você tem que fazer? Então, eu venho aqui, ó. Para mandar a dúvida, pessoal, é simples, tá? Muitos já fizeram. Basta vir aqui, vem responder, manda mensagem e envia. Aí chega aqui uma notificação no meio de que alguém mandou mensagem no fórum. Quer mandar uma mensagem direta, em privado, é só vir aqui, ó. Vem aqui, ó, abrir gaveta de blocos. Aí tem os contatos, né? No caso, tutor, eu e a monitora Angélica. Como não tem não dá mensagem para mim mesmo, não vai aparecer esse botãozinho aqui enviar mensagem. Mas eu quero, por exemplo, enviar uma mensagem para a Angélica. Eu venho aqui, ó, enviar mensagem. Aí tá vendo? Aparece aqui, ó. Aí eu mando uma mensagem aqui para ela, vai chegar lá um alerta não de e-mail, não, perdão, um alerta de mensagem no e-mail dela. Ó, o Anderson mandou uma mensagem para você. Ela vai abrir a plataforma e vai ver essas mensagens. Isso aqui, pessoal, é uma outra alternativa além do WhatsApp, mas eu creio aqui que a maioria vai usar o WhatsApp. Mais prático, né? De qualquer forma, tem essa outra forma que é um outro meio de comunicação. Certo? Bom, dúvida de conteúdo, pessoal, é comigo. Dúvida da plataforma, né? Coisas específicas da plataforma, senha, qualquer coisa de navegação de plataforma é com a monitora, no caso, a Angélica. Certo? Da mesma forma, manda uma mensagem aqui, ela te responde, né? Mas eu creio que também a maioria vocês vão mandar no grupo e ela também está lá, né? Então, ela está lá no grupo para responder vocês também. Voltando aqui, pessoal, e aqui, ó, a gente tem essa aba conteúdo do curso. Então, a gente tem dois recursos. A gente tem esse aqui que chama conteúdo do curso, a gente chama aqui de score, slides, também pode ser também slides interativos, né? Seria uma versão resumida do livro didático. Por quê? Se você clicar aqui, ó, beleza, eu vou entrar aqui no conteúdo do curso. Vou entrar.
Se você já entrou, se algum de vocês já entrou, já teve a curiosidade de ver, geralmente então tem aqui uma apresentação, uma introdução onde ele vai falar o que que é, né? Aqui tem uma chamada situação de aprendizagem, mas aqui não é situação de aprendizagem, certo? Se vocês forem aqui em conceitos essenciais, ó, tem uns tópicos aqui, ó. Esses tópicos aqui, pessoal, são exatamente os mesmos que tem no livro. Então, isso aqui é uma espécie de versão resumida em forma de slide do livro. O livro tá aqui, pessoal. O livro tem um problema, infelizmente. Ele não consegue, você só consegue acessar ele dessa forma aqui online. Você não consegue acessar ele offline ou fazer download desse recurso, infelizmente. Por quê, pessoal? O pessoal está utilizando de má fé, né? Então davam o direito dele baixar o livro, dele ter até ele físico. O que está acontecendo? O pessoal está usando de má fé e fazendo comércio, comercializando livro digital, comercializando ele impresso. Isso, infelizmente, né, pessoal, fere a questão de direitos autorais, né? A gente sabe disso que está de ponto de vista criminal, isso está até crime, né? Isso gera processo, né? Então, fere, né? Escolhe direito autoral. Então, infelizmente, o livro você só consegue acessar ele online. É, deixa eu só um minutinho aqui, pessoal, só com então, só retomando aqui, pessoal. Bom, a outra alternativa para acessar o livro, que também é online, tem duas opções. Você vai no aplicativo, chama Meu Senai, você pode vir aqui também, Meu Senai. Tá vendo? Ó, você vai aqui, Identidade Senai, ó. Aí você faz um cadastro, né? Faz um cadastro aqui. Ou tem um aplicativo também, que é Meu Senai, que é pelo, ó, tá vendo, ó, pelo Google Play ou na Play Store, né, Aí lá você acessa a estante virtual do Senai, que tem todos os livros dos cursos, os livros desse curso e de todo o portfólio que o Senai oferece, né, todo o portfólio de cursos, né, desde curso, sei lá, de mecânica pesada até TI, né, então todas as áreas tem, né. Bom, e aqui, pessoal, o livro, pessoal, pode parecer grande assim, mas é uma leitura bem tranquila, é uma linguagem acessível, nada rebuscado, nada assim muito pesado. Você consegue fazer uma leitura boa e ter uma assimilação aí do conteúdo. Por exemplo, essa UC aqui, pessoal, o que que a gente vai trabalhar? Justamente a parte de comunicação, que é a parte de comunicação oral e escrita, e informática. Informática hoje, no pessoal abrange, por exemplo, a gente fazer uma pesquisa, a partir de uma pesquisa a gente fazer então uma espécie de relatório, fazer um laudo, né? Fazer uma planilha, né? Então a gente vai fazer um orçamento para um cliente, né? Para um cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, você tem que dar aquela, vamos dizer assim, aquele seu cartão de visita, fazer um documento bem feito, bem elaborado, que a gente sabe, né, pessoal? Foi isso o tempo que a gente fazia aquilo ali meio de, vamos dizer assim, no bigode, né? Fazer o trem ali meio informal. Hoje tem que ter uma formalidade, né? Você, enquanto um prestador de serviço, né? Mesmo você sendo um colaborador, ou se você mesmo sendo a sua empresa, né? Você sendo um empreendedor, você tem que tem que passar aquela boa impressão para aquela empresa que você está prestando serviço, né? Mesmo que de forma autônoma. Então aqui, pessoal, vamos continuar aí. Então o livro é bem tranquilo, pessoal, de ler. Eu vou depois mostrar aí. Já mostrei, na verdade. A gente tem essa aba aqui, pessoal, que é a aba biblioteca. Essa aba aqui, pessoal, eu costumo falar que é uma área colaborativa aqui. Eu geralmente, se eu achar algum conteúdo pertinente que vai além daquilo que está no livro, que está aqui no slide interativo,
eu coloco. Se alguém também quiser sugerir, ô professor, achei um conteúdo interessante, ah, pode colocar lá, eu vou ver, dependendo aqui, eu vejo. A gente coloca aqui também, né? Compartilhar para todo mundo, se quiserem compartilhar também lá no grupo. Eu acho isso muito bom, pessoal. Eu entendo que aqui é um ambiente colaborativo. Todos aqui, né, podem acrescentar. Eu creio que aqui a maioria já deve ter uma boa experiência, uma ampla experiência. Para aqueles que estão começando também, é uma oportunidade, né, até de troca de experiências. Isso é sempre bom, sempre saudável aí. Essa aba aqui, pessoal, é a aba Web Aula. Então, por exemplo, essa aula que eu estou dando aqui para vocês, vocês estão vendo que tem um pontinho vermelho, eu estou gravando. Então, toda aula é gravada e ela é lançada como formato de link de YouTube. Aqui, pessoal, é a aula da semana passada. Como ninguém entrou, eu dei uma aula meio explicativa aí da plataforma, como é que é o curso. Se quiserem assistir, podem assistir. Por que que as aulas são gravadas, pessoal? Porque nem todo mundo, né, são muitos alunos, nem todos podem assistir, por exemplo, esse horário, né? Talvez muitos estão em pleno horário de trabalho, não pode. Ou alguns aí rodam turno, num dia pode, no outro não vai poder, porque, né, em regime de escala, né? Então, isso é totalmente compreensível. Daí o que que a gente faz? A gente grava. Ah, não consegui assistir agora? Não tem problema. No que ela tiver disponível lá, você pode assistir a aula. Ah, eu assisti a aula e achei difícil, ou não entendi tal ponto. Manda dúvida, pessoal. Fala, professor, uma parte da aula ali que eu não entendi. Pode me explicar? Explique da melhor forma possível. Se for uma dúvida relativamente complexa aí, que não fica muito bom ficar escrevendo texto no WhatsApp, eu faço um vídeo, igual eu estou fazendo aqui, mas eu faço um vídeo direcionado para aquela pessoa que me perguntou. Geralmente eu faço isso para os alunos de qualquer área aqui que eu dou o curso, seja um curso técnico, uma aprendizagem, o que é que vocês têm aqui no Senai. Eu, por exemplo, dependendo da dúvida, eu gravo um videozinho, mostro tela, dou um exemplo aqui, eu faço, né? Eu tento fazer o mais didático possível para ficar melhor para vocês assimilarem. Tá bom, pessoal? Tem dúvida? Me procure. E aqui, pessoal, a gente tem a chamada situação de aprendizagem. Nessa primeira unidade curricular, pessoal, é bem tranquilo, bem fácil. Aqui é um questionário, é uma atividade avaliativa. É, bom, tá até falando aqui 1º de setembro. Deixa eu já vou arrumar aqui para não dar problema para vocês. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou retornar meu papel aqui. Então, aqui, pessoal, ó, você clica aqui, é a situação de aprendizagem. Ó, deixa eu colocar de novo deixa eu colocar como aluno, só para vocês verem aqui. Ó. Então, aqui, ó, continuar tentativa. Aqui, pessoal, não tem limite de tentativa. Vocês têm que tentar uma nota, no mínimo 70 para aprovação. Então, tirei nota 60. Você pode tentar quantas vezes for necessário. Aí aqui, ó, você pode vir aqui, ó, continuar a tentativa. No meu aqui tá continuar a tentativa que eu já fiz ali. Por exemplo, eu fiz aqui e, não, agora eu vou dar vou dar uma descansada, tem uma outra coisa para fazer. Não tem problema, você continua de onde parou. Então, por isso que ele fala lá, em progresso ou continuar tentativa. E aqui, pessoal, são questões de múltipla escolha, né? Leu aqui o enunciado, escolhe qual que é a melhor opção, né? A melhor aqui. Anderson, Sim, pode falar. ao término da leitura, existe uma avaliaçãozinha, né? Não, você está falando nessa daqui não, né? Lá no está Não, não. Eu digo dos textos. lá não tem exercitando, você Do, viu lá um exercitando isso aí? aquela parte do conteúdo. Deixa eu só ver aqui, apontar aqui para ver se a gente está falando só um minutinho, nós vamos chegar lá. Você está falando aqui, ó, vem aqui. Você está vendo aqui no conteúdo do curso? Isso. Aí, após a leitura, tem uma avaliaçãozinha, né? Ah, não, essa avaliação aqui, Josimar, ela é só para você fixar o conteúdo, certo? Igual tem aqui, né? Sim, só para meio que avaliar se a gente Não, aqui assimilou.
Isso, é só para assimilação de conteúdo mesmo. Ele não vale nota. Esses aqui nenhum vale Certo. nota. Só vai valer nota aquele lá que eu estou mostrando, que é o questionário. E Aquele, perfeito. aquele lá vai gerar nota. Opa, Beleza. fiz então, ó, fiz aqui, né? Vou voltar aqui então na atividade, tá vendo? Ó, até ele até para de onde você, né? Até continua de onde você parou. Tá vendo? Ó? Beleza. Aí beleza, respondi tudo. Aí eu venho aqui, ó, finalizar tentativa. Ano que finalizar, ele já autocorrige, né? Então ele já vai dar a sua nota. Beleza, quero ver minha nota. Aí eu venho aqui em notas, ó. Eu venho aqui em notas, tá vendo? É quem tem seu nome, aqui tem sua nota. A sua nota está aqui, ó, tá vendo? Vai de 0 a 100. Esse conteúdo do curso aqui, pessoal, não tem nota. É porque, por exemplo, aqui não vai ter nota. A nota de fato é aqui, ó, do questionário, correto? Vai variar de 0 a 100. Como não tem nada aqui, não vai aparecer nada. Aí, Entendeu? se tiver abaixo de 70, aí você tem que refazer a avaliação, senão você não consegue aprovação. Aprovação é de 70 pontos para cima, Certo. tá Mas bom? essa avaliação, no caso, vocês colocam um novo questionário? Não, é o mesmo. Pode, você Entendi. pode, você pode tentar quantas vezes você quiser lá. Entendi. Só por questão ali, a gente não coloca o gabarito, né? Senão ali não é uma facilitada, né? Porque Entendi. geralmente quando colocaria um novo, por exemplo, se a gente colocasse os gabaritos, né? Aí geraria uma nova, né? Pegaria um banco de questões, mas não é o caso. Aí você pode tentar de novo. Aí você pode ir Certo. tentando até conseguir aí a nota, ok? Certo. Isso aí vai servir para outra grade também, para as outras grades? Curricular? É, eu vou dar uma olhada, mas eu creio que sim. Que aí dependendo, como tem, por exemplo, fundamentos físicos e matemáticos aplicados à caldeiraria, vai ser uma coisa mais manuscrita, vocês vão ter que fazer cálculo. Aí vai ser uma atividade que vocês vão ter que fazer para mim. Pode ser à mão, digitado, aí fazer o envio. Mas eu explico na próxima C. No caso aqui é uma outra solução de envio, né? Uma outra opção de envio de atividade. Aí essa já é mais assim, aí essa eu tenho que fazer a correção, aí já demora um pouco mais que eu tenho que fazer a correção, né, e dar o feedback para vocês. Mas é bem tranquilo, pessoal. Eu vou trabalhar exemplo com vocês, né? Como essa eu sei que é até relativamente simples, então a gente faz nessa base do questionário mesmo, certo? Entendi. Então, pessoal, vi minha nota, vou aqui no curso, volto ao curso. Aqui são as aulas, aqui é a pesquisa de opinião, pessoal. Tem essa pesquisa de cada unidade curricular vai ter essa pesquisa. Pode responder aí, pessoal, à vontade. Se quiserem, não é obrigatório, não é nada, só se quiserem mesmo, pode fazer, sem problema nenhum. É até bom que respondam, que a gente consegue ter um bom, né, a gente consegue ter um feedback do que a gente tá indo no rumo certo, o que a gente pode melhorar, né? Enfim, nada é fechado 100%. Né? Nada é tão, né, perfeito e a gente não possa melhorar. A gente sempre pode estar melhorando. Bom, pessoal, eu também não tenho nenhum problema com receio. Tá nada bom. Pode falar aqui, pessoal. Pode falar que não é biala. Quiser falar no WhatsApp, pode também. Quiser falar lá no privado também pode. Pessoal, não tem problema nenhum. Quiser falar, ó, eu não gostei disso, pode dar sugestão, eu sou aberto, pessoal. Uma coisa que eu não sou é fechado assim para novas ideias, novas possibilidades. Eu sou uma pessoa extremamente flexível nisso. Para mim, qualquer coisa que me acrescente aqui, nossa, eu acho extremamente positivo. Então, pessoal, contem comigo, me quer me dar sugestão, quer falar assim, pessoal, não gostei disso. Vamos junto aí, pessoal, vamos contribuir a gente melhorar, certo? Eu falei, eu não sou o dono da razão aqui, não sou o dono da verdade. Vamos dizer, eu não sei, eu não tenho a verdade absoluta, então posso até estar falando alguma coisa aqui que de certa forma é ultrapassar, porque a gente sabe que os processos mudam constantemente, então eu posso estar falando um procedimento aqui que alguém está, como diz, está no dia a dia, né? Opa, peraí, esse procedimento mudou alguma coisinha aí. Pode me falar, pode dar sugestão. Então, pessoal, eu também sempre estou tentando dar alguma coisa mais atualizada aqui para vocês. Então, contem comigo aí. E aí, pessoal? Beleza. É, então, sinta-se à vontade aí, pessoal, Ok. né? Vamos junto aí.
Vamos junto aí fazer o melhor caminho possível aí para, né, para vocês aí. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então da nossa C, que é Fundamentos de Comunicação Informática. Eu cheguei a falar um pouquinho ali, né? Então, hoje, mas não tem como a gente dissociar, é, a gente não é, são dois termos aqui que na nossa área, né, nossa área técnica, principalmente a área mecânica, né, hoje a gente não pode dissociar, que é a questão da comunicação, né, hoje você pode ser uma pessoa, assim, um expert mesmo, um verdadeiro doutor mesmo no assunto técnico, mecânico, né, seja a área que for, né, seja mecânico, elétrico, automação, qualquer área pertinente aí. Você pode ser um expert, mas pelo menos se você não souber lidar com pessoas, não adianta nada. Hoje, né, a gente está, né, por exemplo, né, que eu estou interagindo com vocês, mesmo que online aqui à distância, mas estamos tendo uma interação, né, a gente precisa então ter uma linguagem, não precisa ser nada rebuscado, nada assim complexo, tem que ter uma comunicação aqui assertiva, né, que todos consigam entender. Nem ter aquele techniquez, né? Que a gente fica muito naquele techniquez, né? É o componente X assado, né? Tenta, quando a gente fala assim nessas questões técnicas, a gente fala, ó, vamos tentar falar como se fosse para um parente nosso, sei lá, para nossa mãe, para o nosso pai, para nossos avós ali, a gente explicando uma coisa até que mais com um linguajar bem mais fácil, bem mais acessível. É o que a gente tem que fazer, pessoal, né? Essa questão da comunicação hoje, a gente tem que ter uma comunicação clara e bem acessível, né? Fazer com que o outro entenda, não ficar aquela coisa meio que fazendo rodeio, seja simples, rápido, objetivo, direto e numa linguagem, né? Claro, não nada muito formal, também nem informal demais, né? Gírias, palavreados, né? A gente tentar fazer aquele, como diz, fluxo normal de diálogo, né, de conversa entre, né, duas ou mais pessoas. E também, né, pessoal, além disso, a gente tem a parte da informática, né? Então aqui a gente está falando da comunicação e da informática. Então, informática também é uma coisa inevitável, né? Hoje a gente está aqui, eu estou falando com vocês através de um computador. Alguns aí devem estar com um celular, é um computador de mão também, não tem como. Então, né, pessoal, é rede social. Então, hoje tudo informatizado, hoje é tudo interligado, é internet, rede, nuvem. Então, acabou, assim, mesmo computador, vamos dizer assim, mesmo uma máquina isolada que não está ligada à rede, mas é um sistema informatizado, né? Então, tem programas básicos, por exemplo, um, Anderson, pode falar. é, aqui onde eu resido, já existiu no Senai mesmo, já foi ofertado curso de encanador básico, né? Que é o que eu já tenho. Só que a gente coloca a mão na massa, né? Ou seja, tinha prática. Aí, infelizmente, esse curso não existe mais por parte do Senai. Não oferece aqui mais onde eu resido. Aí você sabe dizer que era parceria, né? Senai com a Banco. Você sabe dizer o porquê saiu da grade do Senai? É oferta e demanda, é? O encanador básico. Sim, que já existiu aqui do Senai, ele já ofertou já esse curso. Não esse que a gente está tendo, né? Que esse que a gente está tendo é industrial. Sim, O que sim. eu me refiro é o mais básico, né? O residencial, né? Olha, Josimar, vai muita questão de demanda. Eu vou até vou até te citar um caso, que eu também sou tutor na área de refrigeração e climatização, de curso técnico aqui em Goiás. Aí, por exemplo, hoje está muito em evidência, não sei se você já ouviu falar no VRF, que é uma tecnologia nova de ar-condicionado. Aí os alunos estavam pedindo, né? Os alunos então começaram a sugerir essa demanda para o pessoal da escola, né? Aí o que que aconteceu? A escola, né, que é aqui em Goiânia, começou então a entender, né, e a atender então essa demanda que os alunos estavam pedindo lá para a escola, que vamos dizer, um curso, nem que seja um curso mais rápido para VRF, que é uma tecnologia nova, tem uma demanda de mercado para esse tipo de aparelho, né? Aparelho de ar-condicionado. Tá, eles estão fazendo, eles estão
né, estruturando o curso, contratando um professor especializado para esse tipo de aparelho, né? Então, tem que gerar demanda, Josimar. Eu não sei se você está em qual cidade aí, você está na capital Natal ou você está em interior? Não, eu resido na capital. Olha, capital costuma ser melhor porque assim você consegue gerar uma demanda. Só que aí é bom não só você, mas se você conhecer pessoas, né, ou mais ali que puderem falar assim, não, vamos falar ali, vamos sugerir, se vocês forem na escola e sempre pedindo, mesmo que de forma assim, mas de primeira é meio difícil assim, mas vai sempre um ou outro, você mesmo, repetidamente, não tem, né, condição, gera demanda, porque o Senai, se você gerar a demanda, eles vão ver, opa, peraí, tem uma demanda aqui, vamos, né, aí pode ser, né, pode já ter um curso, já estar estruturado, aí é só fazer a oferta mesmo, né, o curso já tem pronto uma base, só fazer umas atualizações, todo curso que a gente tem, assim, né, é mais ou menos nesse sentido, vai pela demanda, se tem a demanda, e gera o curso, eles vão ver ali, opa, uma demanda, até a própria indústria também. Então, além dos alunos também, o próprio pessoal, o pessoal da indústria vê que a necessidade de determinada área, ó, tá, estamos com falta de determinada mão de obra, por exemplo, em determinada área específica, também isso gera demanda. Mas vocês, enquanto alunos também, vocês conseguem ter voz para gerar essa demanda. O que que eu sugiro então a você? Você e os demais colegas e pessoas, tenta, vamos dizer assim, é, chamar mais pessoas, né? Engajar mais pessoas ali para gerar essa demanda. Isso aí até o que eu falo para você aí. O Senai não é fechado a isso. Se ela vê a demanda, ela oferta sem dúvida. Entendi. Porque tanto também, Josimar, você vai no site e vê também o portfólio de cursos do Senai, tem cursos lá que não tem, por exemplo, uma abertura imediata. Mesmo não tendo abertura imediata em determinado curso, mas vamos lá, ó, sei lá, preencher interesse. Aí você preenche um formulário de interesse, aí à medida que vai aumentando o número de interesse ali, eles vão vendo, ó, tem uma demanda já para esse determinado curso. Vamos abrir uma turma aqui, aí abre essa turma, né? Seja uma qualificação, você vai ter um curso técnico também. Tem a demanda, gera-se. Entendi. Eu creio que o Senai, independente do estado, né, o padrão aí é o mesmo. Então, gera demanda, Josimar. Veja aí qualquer coisa, né? Você falou que já teve, né? Tem um curso, né? É, já existiu já. Sim, então, não, então é só questão mesmo, atualiza, tem a demanda, porque assim, geralmente perde a demanda, não quer dizer que agora acabou definitivamente, não. Se tiver demanda, o curso pode voltar, não tem problema nenhum. Porque, como era um curso que era ofertado de forma gratuita, que era a parceria do Senai com a Manco, aí eu acho que como se findou essa parceria, aí eu acredito que isso foi um fator determinante para poder É, extinguir. não, porque geralmente ali essa questão da gratuidade, mas é a convênio, por exemplo, do Senai Indústria, mas pode ser também do Senai para a comunidade. A própria comunidade gera essa demanda, aí o Senai oferta para a comunidade. Aí, claro, não vai ser, aí não é gratuito, mas os preços do Senai são bem acessíveis, né? Realmente a curso de qualificação aí, dependendo, é um custo bem acessível. Mas Verdade. gera-se também, né? Se vem a própria comunidade gera essa demanda, então esse curso pode ser perfeitamente criado, né? Ou nem criado, né? Ofertado, né? Que já teve, então não precisa nem ser criado do zero. Só se atualiza e oferta ele, né? Pode ser que com a própria, o retorno da construção civil, o aquecimento dessa questão de construção, talvez possa ser que isso reforce, né, a questão Sem deles dúvida, voltar com o curso, né? sem dúvida, sem dúvida. Dependendo da região, né? Tem região aí que a construção civil está mais em evidência, outras nem tanto, mas dependendo da região, gera-se a demanda, é o Senai oferta, né? Então é só ter a chamada demanda. Gerou a demanda, vamos dizer assim, é um meio caminho andado. Tá? Como diz, vai quase um 60, 70% do caminho aí já percorrido, né? Verdade, que é um curso muito bom.
Não, ó, não, não, sem querer puxar a sardinha pro lado, mas os cursos são bem estruturados aí, bom mesmo, né? Certinho, Josmar? Segui aí. Beleza. Bom, então, só voltando aqui, pessoal, na nossa parte da comunicação, a gente sabe que a comunicação é feita aí de duas formas, né? Ela é o oral, né? A gente falando com a pessoa, face a face, né? Como ela fala, né? Ou por telefone, né? Então, são as formas aí. E a escrita, né? Que a gente pode escrever um e-mail e a escrita de relatório, né? Antigamente a gente tinha a carta, né? O e-mail hoje é o substituto dessa carta, né? Então, né, tem para cada uma dessas formas aqui, a gente tem que ter uma etiqueta, né? Principalmente na área profissional, né? Então, por exemplo, você está lidando com um colega, por mais que ele seja o seu amigo, né? Seja uma pessoa com relativa intimidade ali, mas dentro do ambiente de trabalho, você não pode falar de qualquer forma, fazer, né, qualquer tipo de gestual. Você tem que ser, então, mais polido, ter né, uma certa assertividade nas palavras, né? Comedir, né? Porque, claro, né, pessoal, cada ambiente vai ter uma forma de a gente falar, né? De a gente se expressar. Por telefone da mesma forma, né, pessoal? Então, a gente sabe que, né, dependendo de conversa de telefone, principalmente o bom chamado velho call center, né? Quem já não lidou com call center, eu trabalhei aí, né, pessoal? Já sei que não era uma coisa fácil, né? Então, hoje você tem também a questão do tom de voz. Hoje até eles falam, né, que hoje não, mas é muito tempo fala, né, falar com um sorriso, né? Como é que você fala com um sorriso? Da forma que você fala, dá a impressão que você está sentindo empatia, né? Se você falar agora, se você falar meio assim, devagar, tal, né? Mesmo vocês não me vendo na câmera aqui, você está imaginando eu falando desse jeito aqui, né? Bem devagar, parecendo que está desanimado, está desmotivado, né? Claro, né? Sem ser meio trem, falar muito devagar e também não ser muito expansivo. É falar um tom ali normal, né? Vamos dizer assim. E a questão do e-mail, né, pessoal? Então, ou seja, para o seu colega de mesma hierarquia, de hierarquia superior ou inferior, também tem as regras, né? Tem ali a etiqueta, né? Uma linguagem também sempre formal, mais formal, sem coloquialismo, sem gírias e bem assertiva, né, pessoal? Sem rodeios, seja simples, rápido, objetivo. A parte da escrita de relatório, né, pessoal? Então ele registra, formaliza a comunicação. Bom, então na parte escrita, né, pessoal? Então, por exemplo, vai escrever ali uma redação ali, um texto mais simples, você tem que saber ali a sua estrutura, né? Bom, então, por exemplo, num parágrafo, né? O parágrafo, o que que é? É um conjunto de frases, né? É um mini texto, então ele vai ter introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então, a gente tem a introdução. Então, o que que se faz na introdução? Isso quando você vai fazer um relatório ou um texto dissertativo, ou até uma narração, uma história, você vai contar, você tem uma introdução ou tópico frasal. O que que é isso? É a primeira coisa que você fala, a ideia principal do parágrafo, a ideia principal daquilo que você quer defender, daquilo que você quer expor. Apresentou, você vai agora desenvolver os seus argumentos. Então você pode colocar pontos de vistas defendendo e contrapontos também, né? Você não vai falar só de um lado, né? A gente sabe que uma história tem dois lados, então você pode falar pontos positivos, negativos, né? Fundamentação, então você vai dar argumentos que fundamentos, vai trazer dados, né, estatísticos, fatos históricos, você vai relacionar com coisas parecidas, correlacionar, enfim, são N formas de você ter uma argumentação isso no desenvolvimento. E a conclusão, né? Aí desenvolveu, você vai retomar a ideia daquilo que você defendeu lá na introdução. Tá? Você construiu o argumento, né, você vai retomar a ideia apresentada lá no início. Então, de fato, né, eu sou favorável a tal situação ali, que é do tema, visto, né, o que foi desenvolvido, então conclui-se que, papapá, e aí é a sua conclusão.
Então, isso aqui, pessoal, é primordial, né? Você ter, por exemplo, um relatório, um laudo, por exemplo, para um laudo, o que que é? Você vai ter ali, por exemplo, um laudo de um acidente. Você tem que então ter, por exemplo, a introdução, o que que é o acidente, como ocorrem esses acidentes e o que que aconteceu, por exemplo, especificamente na sua realidade. Depois você vai desenvolver com argumentos, a situação, então, por exemplo, qual que era a situação, qual que eram os parâmetros da máquina, o operador, qual que eram as condições do operador, foi uma falha, né? Aí você pode fazer ali as argumentações e no final fazer uma conclusão. Ó, aqui então concluiu que foi então uma falha mecânica de um componente, né? O componente ali estava fragilizado e falhou. Então, isso ali é um seu laudo. O laudo não deixa de ser um texto dissertativo argumentativo. Então, você vai ter uma introdução, desenvolvimento com a conclusão. Bom, além disso, pessoal, a gente também tem que ter formas de resumir, né? Então, por exemplo, a gente está lendo um livro, a gente quer resumir um livro, por exemplo, precisa um manual de instalação, operação e manutenção muito extenso, a gente tem que ter aquela capacidade de síntese, o que que é? Sintetizar aquilo nos pontos principais. Então, por exemplo, a ler um texto muito grande, a partir dele a gente extrair as ideias principais daquele texto para poder então fazer uma parte resumida para, por exemplo, para as partes vamos dizer assim, mais importantes. Não que as outras ali não sejam menos importantes, mas a essencialidade por trás daquele texto. Então, por exemplo, como é que a gente faz para resumir um texto? Primeiro, a gente tem que ler e reler o texto, ou seja, não ler apenas uma vez, não ler uma segunda, uma terceira vez, para entender por completo o que o meu texto diz. Então, você faz aquela primeira leitura, a gente chama de preliminar, né? Então, você lê uma vez para situar o que o texto está abordando e depois relê para poder entender os pormenores, pegar alguns detalhes, argumentos, contra-argumentos. Depois você vai buscar os conceitos mais importantes. Então, por exemplo, encontrar uma essência do texto, então a ideia por trás daquele texto, quais são as palavras-chave e destacar essas partes mais importantes. Feito isso, agora você organiza as ideias principais. Então você vai escrever o que é mais importante em forma de tópico, é justamente esses pontinhos aqui, ó. O que o texto fala? O texto fala isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí escrever o texto depois com as suas próprias palavras. Aí você vai, esse texto aborda isso aqui, tal, tal e tal. Isso aqui, o autor discorre sobre isso aqui e conclui tal coisa, né? Então, é fazer um resumo mesmo daquilo que você leu. Claro, não pode ser extenso demais, né, pessoal? Você vai fazer quase o tamanho do próprio texto? Não é o caso, né? Bom, o outro aqui, pessoal, é o relatório, né? Muito parecido aí com o laudo também, né? Então, ele é um texto com resultados de uma atividade realizada. Então, por exemplo, uma atividade de manutenção, né? Pode ser um relatório mesmo técnico de laudo, né? Um laudo técnico. Então, tá vendo? Ó, geralmente tem ali o objetivo. Qual que é o objetivo desse relatório? Né, pode fazer um prontuário de manutenção de um equipamento. O que foi feito nesse serviço? Foi feito testes, constatou que um rolamento tal estava com ruído exagerado e concluiu que foi falta de, feitas análises, descobriu que foi falta de lubrificação. Então, trocou o rolamento por um outro, né, que estava, por exemplo, o rolamento além disso estava mal dimensionado. E concluiu, então, que erro de projeto, blá, blá, blá. Então, praticamente ali o que foi feito. É um relato mesmo, né? Então, todo o trabalho que você faz ali, pode ser de manutenção, inspeção, né, até aquele checklist que você faz, é aquilo que você já marca e você já sabe o que tem que fazer, né? Aí o checklist já é o texto já resumido. Aí você só, mas eu preciso fazer um laudo baseado nesse checklist. O checklist é praticamente você pegar aquilo que foi checado item por item e jogar isso em forma de texto, fazer a ligação de uma coisa com a outra, né? Formar um textinho ali, né? Com objetivo, descrição e conclusão.
certo aqui, pessoal, questão da parte gramática, né, pessoal? Falando que não precisa ninguém ser um professor de português, mas é tentar minimizar, né, a questão dos erros gramaticais, porque, querendo ou não, pessoal, é um descuido, né, quando a gente não, né, principalmente na escrita, numa escrita com erros, configura, não é nem questão, pessoal, não é uma questão de humilhar, nem de você menosprezar ninguém, mas quando você corrige, é uma forma de você fazer a pessoa ficar mais fluente na própria língua, né? Fluente no próprio português. Né? Então, por exemplo, você fala, não, esse aqui, por exemplo, prezado não é com essa, é com Z, caldeiraria, né? Caldeiraria. Aqui eu não utilizo mais, eu utilizo mas, né? Tem lugar que você utiliza o mas e o mais. Não recebi aí a concordância, né? Os equipamentos, né? Os equipamentos de proteção individual. Pois quero evitar, ó, eu quero evitar acidente. Então, conto com seu apoio para cumprimento, porque também, pessoal, tem palavras que uma simples letra eu mudo todo o seu sentido. Né? Comprimento com cumprimento são palavras totalmente distintas, e é só mudança do O para o U. Então aqui, pessoal, primordial ter essa questão aí do falando. A gente não precisa nem ser um doutor na língua portuguesa, né? Mas que tem a máxima atenção aos erros, né? Para a gente evitá-los ao máximo. Aqui, pessoal, é um videozinho da parte do Word. Querendo ou não, né, pessoal, a gente também tem que ter um domínio de editor de texto. Aqui está falando do Word da Microsoft. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que tem um exemplo gratuito, que é o Google Documentos. Depois eu vou mostrar para vocês após o vídeo aí. Só compartilhar com o vídeo aqui, ou com o som. Deixa eu ver se não vai dar erro. Vamos aprender sobre o Word 2013. Esta é a tela inicial do programa, composta por barra de ferramentas e área de trabalho, local de digitação. Para inserir imagens no documento, clique na guia Inserir, Imagens, selecione a pasta, busque no computador a figura, selecione e clique em Inserir. Selecione o logotipo e na guia Página Inicial, centralize-o. Agora, digite o título do relatório, relatório de atividade e o restante da estrutura do texto. Objetivo, descrição do serviço executado, conclusão, selecione todo o texto, defina a fonte, Arial, tamanho 12, selecione o título do relatório e insira negrito. Selecione o restante do texto e alinhe à esquerda. Agora, desenvolva sobre o objetivo, sobre a descrição, e conclua o relatório. Por fim, insira o nome do elaborador. Para inserir a imagem na descrição,
Clique na guia Inserir, Imagens, busque no computador a figura e clique em Inserir. A figura pode ser diminuída em sua extremidade. Na guia Página Inicial, centralize-a. Identifique a figura. Selecione o nome da figura e defina tamanho 9. Em seguida, insira a fonte. Para diminuir o espaçamento entre esses textos, selecione, clique na guia Layout e o espaçamento deve ser 0. Para salvar o relatório em seu computador, clique na guia Arquivo, Salvar, Procurar, defina a pasta para destino, renomeie o arquivo e clique em Salvar. Agora o documento já está em seu computador. Bom, pessoal, então esse aqui ele mostrou no Word. Eu tenho uma alternativa. Eu creio que muitos têm aí uma conta no Google, né, Gmail, que é o Google Documentos. Então, aqui, ó. Então é o seguinte aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Compartilhar. Então aqui, pessoal, você tem no seu e-mail, seu Gmail, aí você vem aqui, ó, tem os aplicativos, Google Apps. Mesmo as contas gratuitas, né, pessoal, você tem acesso a esses aplicativos. Então, no caso, ó, tá vendo, ó, documentos. Vem aqui, ó, Google Documentos. É uma versão Word do Google. Aí você vem aqui, ó, documento. Tá vendo, ó? Quase não é igual, exatamente igual ao do Word, mas tem. Ó, então, por exemplo, quer escrever, ó, você escreve aqui, ó. Escreve, muda a fonte aqui, ó. Então, por exemplo, quero Times New Roman, quero aumentar a fonte aqui, ó. Então, aumento aqui. Quero colocar em negrito, só marcar e colocar em negrito, ou quer dizer, em itálico ou sublinhado. Aqui também, ó. Vendo? Espaçamento entre linhas e parágrafos. Então aqui, pessoal, é igual, a mesma coisa do Word, só que aqui é uma versão gratuita, né? O Word tem ali, tem algumas versões, claro, né? Tem as versões estudantis, quiser pagar uma assinatura, tem como também, mas isso aqui é uma alternativa. Uma outra alternativa também gratuita são dois, é o LibreOffice e o LibreOffice, né? Ou BR, chamado BR Office também. Eles também são gratuitos, mas eu não, particularmente, não gosto da interface deles. Do Google, eu acho ele um pouquinho mais parecido com o do Word. Eu quero salvar. Você vem aqui e você salva. Se você quiser, você vai baixar. Você pode baixar nos diferentes formatos, ó, do Word, PDF, formato Open Document, que é do próprio do LibreOffice. Tá vendo? É página web, EPUB, que acho que é do Kindle, da Amazon. Então você pode baixar de diferentes formatos, correto? Ok, pessoal, deixa eu ver mais aqui que eu vou falar para vocês.
Bom, acho que era isso aqui, pessoal. Queria falar com vocês aí. Como falei, aí lá a atividade vocês façam lá. Alguém aqui tem falado que tem alguma dúvida, algum questionamento? Anderson, Não, Sim, tudo ok. certinho? Pode falar. no caso, a sua próxima aula é quando agora? Na próxima semana, aí a gente já vai para a É, próxima OC de Fundamentos Físicos e Matemáticos aplicados à caldeiraria, certo? sim, beleza. Bom, aí a gente parte para a próxima OC. Enquanto o módulo estiver ativo, pessoal, essa OC também aqui, a atividade continua ativa, certo? Não quer dizer que amanhã vocês percam acesso a essa OC. Vocês conseguem, tá bom? Mas qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom, pessoal? Então eu vou finalizando aqui por hoje. Vou desejar a vocês, então, aí uma boa tarde, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí, até a próxima Boa tarde, até a próxima. tarde. Boa tarde.